Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre seja um co-criador consciente. Pois bem, o propósito de hoje é expandirmos um pouco mais nossa consciência para conseguir integrar melhor as potências que habita em cada um de nós, tá certo? Então, vale relembrar. Vamos relembrar algumas coisas que são importantes nesse processo. Cocriar nos lembra que somos canais de uma potência superior. Portanto, nos apegarmos às potências ou aos arquétipos, ou acreditarmos que somos proprietários dessas influências, dessas energias, inicia um processo de deformação. Então, nós começamos a perceber que o nosso papel é viver, né? Ter experiências para que o todo consiga evoluir. Então começamos a perceber que somos parte. E veja que perceber que somos parte é muito mais desafiador do que se imagina. Então, no caso, quando nós tentamos controlar uma situação, nós não acreditamos que existe uma força maior. Quando nós manipulamos, acreditamos também que não existe uma força maior. Quando queremos nos vingar, então a gente começa a ver que existem crenças que nos fazem acreditar que o universo não tem uma força, que não tem, um todo ali. Então, eh, defende muita crença materialista e é isso que permite que tanta maldade exista dentro de nós, né. A expansão de consciência significa conceder, perdão, significa conceder lucidez aos aspectos que, por enquanto, nós não percebemos e menos ainda administramos. Há de lembrarmos que pode ser doloroso quebrar a casca dos defeitos. Então, uma coisa que é muito importante que a gente lembre é que as pessoas, nós como seres humanos, muitas vezes, o que nós fazemos, normalmente a gente faz porque a gente acredita que é o melhor que a gente pode fazer, né. Então quando a gente compara o nosso eu de hoje com o eu lá do passado, é muito fácil que a gente se puna. "Ah, eu me arrependo, eu não devia ter falado". Só que veja que naquele momento é o que a gente sabia, né. Então quando a gente se julga a esse ponto, é muito perverso contra nós mesmos, porque a gente começa a entender que a expansão de consciência é que nem a gente está dizendo, ó, a consciência vai aumentando. Então tem comportamentos que eu tenho, que eu não sei que eu estou fazendo, que muitas vezes é alguém que me fala: "Eduardo, ó, você está exagerando, você está pegando pesado, ou você está se omitindo". Então a gente começa a ver que a natureza nos mostra o que que a gente precisa melhorar. E a expansão vai acontecendo à medida em que esses aspectos inconscientes passam a ser administrados por nós. Então, uma outra coisa que nós também sabemos é que muito do que fazemos, nós não sabemos que fazemos, né? Então, já teve um tempo assim que eu também pensava, né, que ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, mas a gente vai vendo que as coisas não são bem dessa forma. Às vezes a gente tá cantarolando uma música, "De onde você ouviu isso?" Sei lá, eu não sei. Quer dizer, eu não sei nem onde eu ouvi, não sei quem disse, não sei quem é, mas eu tô ali executando aquela ação, né, por quê? Então a gente começa a entender nessa perspectiva que um dos pilares da cocriação consciente é limites, né, uma coisa muito importante. Então, é a gente aprender a diferenciar o que é nosso, o que é do ambiente, o que é das outras pessoas. Como que a gente faz isso? Pelo sentimento, né. Então, e também pela análise, né. Então, por exemplo, a gente tá lá se sentindo mal, um peso, tá sentindo peso, então a vibração tá pesada. Na vibração pesada, o que que a gente encontra ali? Defeitos, né, certo? Os pecados, a questão de egoísmo, egocentrismo, pessoa que manipula e por aí vai. Beleza, eu entendi a vibração densa. Agora, ela tá em mim ou ela tá no ambiente? Como que eu sei? Eu faço uma análise. Eu consigo encontrar a origem? Em que momento eu comecei a pensar alguma coisa que trouxesse essa vibração para minha vida? Então, por exemplo, se eu estou começando a agradecer mais, se eu estou começando a me cercar de coisas que constroem, por exemplo, tá vendo vídeo de outras pessoas, estudando, buscando coisas novas, então quer dizer, eu estou criando um ninho de sabedoria. Mas se alguma coisa afeta, então aí qual é a conclusão que a gente chega? Se eu não sei de onde vem, se eu sinto que não faz sentido para mim, então vem de fora.
né? Então aí eu sei quando é meu e quando não é. Agora, se eu conseguir encontrar a origem, por exemplo, eu tô pensando isso porque eu me sinto injustiçado, porque eu sinto que poderia ser melhor. Daí eu sei que o pensamento vem de mim porque parte de uma crença que eu tenho. Então, essa questão dos limites é importante. Ah, beleza, entendi os limites. Agora, se for meu, o que que eu faço? Analiso o trauma que pode haver por trás do que eu estou fazendo e começo a iniciar um processo de perdão básico. Se eu percebo que é do ambiente, eu tenho algumas opções. Ou eu me afasto, que é o mais recomendado. Agora, se for um ambiente que eu não posso me afastar, o que cabe naquele momento? Mantenha a minha aura ali, sem permitir que essas energias me influenciem. Então, assim, eu estou ali, estou pleno, prestando atenção no que eu preciso observar, consciente do que está entrando em mim, não permitindo que ressoe. Então, mantendo a lucidez. É como se, como eu posso dizer? É como se a gente mantesse uma consciência fixa. Não que a gente seja inflexível, mas que a gente mantém a nossa postura. Por exemplo, assim, quando a gente está num ambiente muito grotesco, vem pensamentos muito perversos, pejorativos, pesados. Então, quando esses pensamentos vierem, o que que a gente faz? A gente responde. Ah, por que que você não xinga? Por que que você não briga também, já que tá todo mundo brigando? A gente monta ali um argumento. Eu não xingo porque eu sei pra onde isso vai me levar e eu não quero ir pra lá. Ah, por que que você não é mal educado com todo mundo se todo mundo tá sendo com você? Por que você não responde? Eu não respondo porque eu já entendi que isso vai me levar a tal situação, que vai trazer tal vibração, que vai fazer tal coisa comigo, então eu não quero isso pra mim. Então eu não faço. Então veja, a gente aplica uma ordem em cima daquilo que a gente sente. Então veja que é a dança do yin e do yang. O yin sente, o yang administra. Se a gente pende para um ou para outro, aí a gente começa a ter uma disfunção vibratória. Tá legal? O papel da maldade. Durante muitos anos eu me senti confrontado com essa pergunta, com essa questão. Claro, eu acredito que eu ainda não cheguei a uma resposta fixa, mas cada dia a gente fica um pouquinho mais próximo dela, né? A natureza concede aos seres a capacidade de experimentar suas vidas através dos arquétipos que a própria natureza oferece, né? Sendo assim, considerando que o todo é tudo, considerando que nada é excluído, considerando que tudo busca amor, entendemos que o mal é uma das formas de crescer, que concede ao indivíduo a saciedade daquilo que existe por trás das intenções que ele tem. Que nesse caso, normalmente, que é um aspecto inconsciente, é de sofrer, é de pagar. Então a gente vê que foi uma coisa curiosa que eu pensei, a gente pensou essa semana. Nossa, hoje em dia você não pode fazer piada com nada, você não pode brincar, você não pode falar. Aí a gente para e pensa, tá, tem duas possibilidades em cima disso. Ou a gente julga, né, já aumenta a vibração. Ah, mas povo frescurento, não pode falar nada. Ou a gente analisa, olha, às vezes tá tendo tanto mimimi porque as pessoas estão mais conscientes. Então, antes não era ofensa porque ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Hoje as pessoas já sabem que aquilo ali está celebrando um defeito, então não pode. Então, a gente começa a ver uma grande coisa que eu acredito que foi a Lucilena Galvão que também falou que marcou. As leis existem para nos lembrar aquilo que por natureza já deveríamos saber. Então a gente vê que a lei é como se fosse uma tentativa de adestrar o animal que há em nós. Então nós começamos a perceber que o mal, ele vem para poder oferecer o que a pessoa busca. E a gente vê muito isso na questão religiosa, não todas as religiões, sem generalizar nada, mas algumas religiões trazem muito isso, né? Tem que pagar, tem a castidade. Então, a gente vê tudo que é muito da forma. Veja, fazer jejum é bom? É. Eu faço jejum quando eu percebo que o corpo precisa. Só que eu não faço quando eu vejo que o meu corpo não pode. Porque daí eu vou estar prejudicando, eu vou estar maltratando o meu corpo. Então a gente tem que ter uma relação. Essas coisas que eu estou fazendo, é em nome do quê? Né? Será que é em nome da divindade que eu acredito? Ou será que é em nome de eu querer mostrar que eu sou melhor que as pessoas? Então a gente vê que as intenções, elas são a força que nos leva até uma determinada direção. Então a gente começa a entender essa questão. E eu me lembro que essa semana a gente fez uma meditação com a ayahuasca e esse papel, essa questão ficou muito clara, né? Quando a gente vê a maldade diante de nós, a gente sente ela dentro da gente, a gente vê que ela está em todo lugar, não tem como fugir dela.
Então o que que a gente naquele momento, né, o que que eu pensei ali, né, eu não posso te expurgar, porque eu vou estar violentando a mim mesmo e a você. Eu não posso te negar ou te ignorar, porque pode significar que eu sou orgulhoso demais para reconhecer a tua importância. Então me resta o quê? Aí a gente vê na cabeça. Amar. É a única coisa que você pode fazer. Então, não, tudo bem, eu aceito que existe, eu reconheço que existe. Então a gente começa a entender que aceitar que existe não significa que aceite que eu sou, que eu me torne assim também. Então não é porque eu sei que existe o corrupto ou o mentiroso ou o assassino, quer dizer que eu vou me tornar um. Então me dá a capacidade de acolher, né. Então a gente cai em vários conceitos da sociedade, que: "Ah, então você está dizendo que eles são coitados, que eles são vítimas". Não, eu estou dizendo que aqueles indivíduos, eles têm mãe, têm pai, têm família. Eu não sei quem são, não sei por que fizeram. Então, assim, a gente sempre parte do princípio de que, muitas pessoas julgam, né, se assim, né, a gente hoje em dia tem bastante família que tem problema com drogas, né. Então a gente sabe que é um irmão, é uma irmã, é um pai, é uma mãe, é um filho, né. Então aquela coisa, se for o teu filho ou tua filha que estiver perdida, você não vai querer que uma pessoa fraterna encontre para poder ajudar e educar esse indivíduo, do que chegar apontando o dedo e falando que você não tem jeito, que você é desse jeito, você nunca vai mudar, que você tem que ser preso, que você tem que isso não ajuda. A pessoa já está fragilizada. Quer dizer, se ela já se permitiu cair num defeito, é porque ela já não está muito bem. A mente dela está confusa. Então, se a gente for observar, essas pessoas que seguem esse caminho, elas não têm muita lucidez, porque elas não param para pensar onde isso está levando elas, né? E quando elas param para pensar, costuma ser muito tarde, porque ela já perdeu muita coisa. Então a gente começa a entender o papel da maldade está dando isso para ela. Ela sente que a vida é desse jeito, que tem que pagar, que tem que sofrer, que tem que chorar as pitanga e a vida concede. E por que que a vida concede? Porque é infinito. Isso também é muito uma questão que a gente está falando muito ultimamente. A natureza tem os arquétipos e o que que a gente faz? A gente administra, não é? Então, se eu tenho lucidez, eu canalizo essa força, essa potência, eu consigo traduzir ela numa força de trabalho, traduzir ela num conteúdo, numa coisa construtiva. Mas se a minha mente não está bem formada, o que que eu vou fazer com essa energia? Eu vou causar o caos, eu vou destruir. Então, o pecado está em quê? Na vibração? Não, o pecado está em mim que não sei administrar essa potência. Então a gente começa a ver a natureza, eu acredito muito nisso, né? Eu digo que a maldade existe, mas onde eu quero chegar? Não é que eu estou dizendo que o todo é mal, né? Eu acho que foi bom ter lembrado disso para eu trazer essa questão aqui. Particularmente pelas experiências que eu tenho até hoje, acredito 100% que o todo é puro amor. Porque quando a gente medita sobre essa força, a gente fala, gente, não é possível. Apesar de tudo que acontece, como pode estar tudo de pé? Quando a gente analisa o que a gente recebe, a roupa, o corpo físico, os pensamentos, esse cérebro tão forte, tão poderoso, as coisas que a gente conquista na vida, então tem amor aí, claro que tem. Quando que a maldade começa? É quando a mente está desajustada, ela não consegue administrar essas vibrações e ela cria o problema. Então, ou assim, estudando a psicanálise, eu comecei a entender muito isso. Você vai vendo ali, você vem uma pessoa falar com a gente, traz uma problemática ali, e você começa a ver que o problema gira em torno de um trauma. Aí a pessoa ela entende aquele trauma e sumiu, acabou. Não deixou de a situação não foi mudada, continua existindo, mas a forma dela em ver aquilo, dela encarar aquilo mudou. Então veja, o problema foi criado porque ela se permitiu pelo que ela sentia naquele momento. Então a gente parte do princípio de que ela não fez por mal, ela não sabia o que estava fazendo. Então, vocês entendem como que é complicado? Como que a gente tem que tomar bastante cuidado com a sociedade, porque eles falam, né, que nem a gente estava dizendo, tem que julgar, tem que falar, tem que fazer. Poxa, né? Até quando isso vai durar? Tá legal? Nos tornando íntegros com o todo. Os seres se desenvolvem melhor na mesma medida em que se sentem acolhidos e aceitos. A partir desse ponto é que se torna possível, enfim, conceder educação. Então, é claro, não vale comparações, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas teve um tempo que um gato apareceu, quer dizer, eu fui buscar o gato, e ele é um gato muito rebelde. Estou contando a história nada a ver, mas só para dar contexto. Um gato muito rebelde, estressado, ele briga, ele morde, ele xinga, ele sai miando pros lados. E assim, uma experiência particular, né, que eu tive.
Quando eu fui buscar ele, eu desma ele ainda estava mamando, então ele foi desmamado. Alguém foi lá e tirou ele da mãe dele. Ele se revoltou, ele não entendeu. Então, assim, teve um dia que eu estava olhando para aquele gato e eu fiquei pensando: "Eu não sou mãe, né, eu não sou nem pai", mas eu senti nele como que deve ser você criar um filho e esse filho se voltar contra você, né, você fica: "Poxa, eu ajudei, eu estava ali, eu tô ali, o que que aconteceu? Por quê? O que que eu fiz de errado?". Aí eu comecei a entender que no passado eu não dava muita atenção, eu não estava ali, eu não eu tratava como se ele me atrapalhasse, eu não gostava que ele ficava perto, e ele foi absorvendo. Então comecei a mudar a forma de tratar. Então aí eu comecei a entender que ele é bravo, mas porque a condição tornou ele assim pela fragilidade da mente que ele tem. Claro, mente animal, né, não tem como comparar com o ser humano. Mas aí quando eu comecei a acolher, comecei a ir lá devagar, ele mordia, eu: "Calma, não revida para o gato", porque ele não tem consciência, né. E a gente costuma fazer isso, o cachorro ou o gato morde, a gente mete o tabefe, né. Não, tá tudo bem, deixa você aí. Tá bom, você tá bravo, vou deixar você aí, tá tudo bem. Às vezes, com muito trabalho, consegui pegar no colo, foi indo o trabalho. Até hoje o trabalho tá em processo, e faz 2 meses que ele tá mais perto de mim, né. Então, a gente vê que é uma constatação unânime praticamente. Todo mundo quer amor, todo mundo quer ser aceito. Cada um encontra isso de uma forma. Então tem gente que busca no sexo, busca no prazer, busca, nessa questão de ter muitos colegas. Então a gente vê que a gente tá buscando uma coisa meio parecida ali, né. Aceitar os frutos da maldade é diferente de aceitar esse mal dentro de nós. Passamos a ver a nós mesmos para identificar essa potência e desenvolver a lucidez necessária para transformá-la em outra coisa, como força de trabalho, determinação, etc. Então, isso entra muito nisso, né? A gente tem que formar a nossa mente. Então, a gente vê a diferença da inteligência e da sabedoria. Inteligência é o que eu estou passando para vocês. Eu estou ensinando o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu vivo, né? E isso vai transformar em sabedoria em vocês quando vocês conseguirem trazer esse conceito e aplicar na vida de vocês. Aí já não vai ser mais um alguém me disse, vai ser não, eu vi, eu vivi, eu vi que faz sentido ou não, mas eu tornei aquilo, eu manifestei aquele conhecimento e ele deu frutos. Então a gente começa a ver que essa é a sabedoria verdadeira. E uma outra questão da sabedoria é a gente entender que não é saber tudo. É estar aberto a tudo, porque veja, eu aprendi num gato, aprendi através de um gato. Eu podia A natureza podia ver em mim a necessidade de ter um filho para eu aprender isso daí. É igual a questão que a gente tem as meditações aqui, né, que a gente atende o pessoal, e teve um dia que eu vi lá o pessoal deitado, que a gente faz meditação com ayahuasca, então para quem conhece sabe que passa mal. E eu vi e falei: "Gente, isso aqui é uma maternidade". Alguém levanta, quer ir no banheiro, faz as necessidades sem querer ali, acontece, passa mal, e a gente tá ali cuidando. Falou: "Ó, você tá sendo enfermeiro agora, você tá cuidando ali das pessoas". Então, a gente vê que tudo tem uma lição para ensinar. Até mesmo quando a gente vai no mercado, vem uma pessoa, pedindo dinheiro, alguma coisa, e você dá um pouco de atenção para a pessoa, que você vê que ela já trouxe um texto ensaiado, porque de tanto não que ela leva, ela já deixa de ver sentido no que ela faz. Então você fala: "Não, conta aí, o que que é? Fala aí, eu tenho uns 10 minutos aí pra ouvir, vou escutar o que você tem pra falar". E, assim, é igual fala, pra gente não é nada, mas pra pessoa é tudo. Alguém pra ouvir, alguém pra estar ali, alguém pra entender. Né? Então, acredito que o que nos torna mais íntegros com o todo é aceitar a nossa natureza, que é humana. E o que é humano? É a busca, é saber que a gente não está pronto, é saber que a gente luta cada dia, que hoje a gente cai, amanhã não. E assim vai, não é? Faz parte. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de cocriação com o todo. Esperamos ter respondido um pouco aí das dúvidas que vocês podem ter, que a gente vê que uma sincronia, né? Às vezes o pessoal comenta, nossa, eu tava pensando nisso e vocês gravaram. É nós conectado aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aí no comentário para responder, respondendo todos os comentários. Tá passando outros conteúdos aqui caso você queira assistir. Muita gratidão pela vossa presença, pela vossa existência. Até a próxima.